Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de circuitos, potência elétrica, corrente elétrica, coisas do gênero, tá? Bom, então o que acontece? Quando nós trabalhamos com circuitos, os circuitos eles são compostos basicamente por resistores, fonte de tensão, fio ideal. Essa é a base do circuito, ok? Então o que vai acontecer? Nós trabalharemos aqui com uma fonte de tensão ideal, que é uma fonte de tensão contínua, com uma pilha, uma bateria, e nós trabalharemos com uma bateria de 12 volts. Tá? Isso significa que ela oferece uma diferença de potencial, uma DDP, de 12 volts. Tá? Nós podemos chamar essa DDP de V ou podemos chamar de U também, né? Depende da bibliografia. Buenas. No caso dos resistores, nós simbolizamos a resistência elétrica por um R, né? E o nosso resistor aqui ele terá uma resistência elétrica de, não sei lá eu, 24 ohms, por exemplo. Pode ser, tá? Bom, a partir daí, o que nós podemos descobrir, né? Nós sabemos que sempre que esse resistor for submetido a uma diferença de potencial, ele será percorrido por uma corrente elétrica. Também sabemos que essa corrente elétrica sempre vai sair do polo positivo para o polo negativo dessa bateria, porque nós estamos lidando com correntes convencionais. Então, a corrente elétrica ela seguirá essa orientação do polo positivo para o polo negativo, percorrendo o resistor. Como nós calculamos essa diferença de potencial, aliás, perdão, essa corrente elétrica a partir da diferença de potencial e da resistência elétrica? Pela primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm tem uma expressão que diz que a diferença de potencial aplicada aos extremos de um resistor gera neste resistor uma corrente elétrica e que, se este resistor for constante, ou seja, caso este resistor seja ôhmico, constante, né, que é o nosso caso, então a diferença de potencial é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica. Bom, então o que vai acontecer? Eu vou fazer as contas. Conhecendo a diferença de potencial de 12 volts e a resistência elétrica de 24 ohms, eu posso descobrir a corrente elétrica I. O valor dessa corrente elétrica I será 12 dividido por 24, 12 dividido por 24, e a resposta é meio ampere. Meio ampere. Então eu sei que essa corrente elétrica ela tem valor de 0,5 amperes. Ora, o que mais eu poderia calcular? Poderia calcular, se fosse conveniente ou se fosse pedido, a potência elétrica. A potência elétrica desse resistor. Como nós calculamos potência elétrica? Três equações básicas. Potência igual a corrente elétrica que multiplica a diferença de potencial. Potência igual, vou escrever aqui embaixo. Potência igual a diferença de potencial ao quadrado sobre a resistência, ou potência igual a resistência que multiplica a corrente elevada ao quadrado. Qualquer uma das três expressões serve. Elas não são excludentes. No nosso caso, nós poderíamos ter aplicado as três, visto que nós temos dados para isso, né? Nós temos dados que permitem o cálculo utilizando as três expressões. Então, bastaria que nós escolhêssemos. Eu vou escolher a primeira. Vamos fazer a conta com essa aqui. Essa continha é tranquila. Então, se nós temos a potência elétrica como fim e conhecemos a corrente de meio ampere que percorre o resistor e a diferença de potencial a qual ele está submetido, que é 12 volts, então eu sei que a sua potência é de 6 watts, porque nós estamos utilizando unidades do sistema internacional. Eu ainda poderia calcular, caso fosse pedido, o consumo de energia, né? A energia consumida. Energia consumida. Como eu faria essa conta? Consumida.
A energia consumida, o ou E, tanto faz, eu vou usar um E de energia mesmo, ela é calculada pela expressão energia igual a potência que multiplica intervalo de tempo. Então é sempre importante conhecermos o intervalo de tempo pelo qual esse resistor ficou ligado. Então, como nós temos que estipular vamos estipular. Digamos que este resistor, que poderia ser uma lâmpada, por exemplo, ficou ligado durante 20 minutos. 20 minutos. Então, se ele ficou ligado durante 20 minutos, basta agora que eu faça o cálculo da energia. Eu vou baixar um pouquinho a minha tela para ganhar um pouco mais de espaço. Basta que eu faça o cálculo da energia utilizando as informações que eu tenho. Ou seja, energia será igual a potência de 6 watts, e aqui eu vou usar uma cor diferente para a unidade, tu já vai entender por quê, que multiplica o intervalo de tempo. Aqui eu tenho que tomar uma decisão. Se eu utilizar o tempo em segundos, no caso eu teria 20 minutos vezes 60 segundos, né, porque cada minuto tem 60 segundos, então eu optei por trabalhar no sistema internacional. Isso significa que a minha resposta será 20 vezes 60 vezes 6. Então, nós estamos trabalhando aqui com, ou melhor, 36 vezes 2, que vai dar 72, com um zerinho, 720 watts, 7.200 aqui, né? 7.200 joules, que é a unidade no sistema internacional, para a energia, né? Então, nós temos 6 watts vezes 20 vezes 60 segundos, e watts vezes segundos gera a unidade do sistema internacional, joules ou joule. Eu não sei pronunciar isso em francês. Bom, qual é a outra possibilidade? É fazer a mesma conta, cálculo da energia consumida, E igual, utilizando 6 watts, por que não? Né? Então, nós utilizaremos os 6 watts ainda. 6 watts. 6 watts. Só que agora o intervalo de tempo eu escolho trabalhar em horas, e 20 minutos é 1/3 de hora. E essa unidade agora, ela acaba mudando. Porque então agora eu trabalho utilizando 6 dividido por 3, 2 watts hora, que é a unidade no sistema, que a CE usa. Na verdade, a CE usa quilowatt hora, né? Mas watts hora já te mostra como trabalhar. Se o objetivo for quilowatts hora, aí tem que dividir por 1000. Tá legal? Bom, por hora é isso. E em seguida, nos próximos vídeos, nós temos questões a serem resolvidas, ok? Boa sorte.